Olá, galera da conferência 13 Reasons Why Choice Jesus, né? 13 razões por que seguir Jesus Cristo. Meu nome é DJ, sou de aqui de Rio Preto, estudo psicologia, sou guarda municipal e também formado em teologia. Eu vim falar para vocês porque uma das 13 razões aqui é que Jesus é a verdade, né? Uma das razões para seguir Jesus Cristo. Já que é pergunta, né? Já que vocês estão aqui para pensar, para refletir, eu quero levantar a pergunta: o que é a verdade para vocês? Você tá vendo uma casa, aquilo é uma casa mesmo? Você tá olhando um carro, aquilo é um carro mesmo? Primeira coisa que eu quero desmanchar num conceito de você é que muitas das coisas que você entende como sendo verdade é aquilo que as pessoas querem que você entenda como é verdade. E a verdade, ela se forma pela linguagem, pelos conceitos, pelos padrões, por aquilo que uma pessoa, quando ela se relaciona com outra, a outra vai entender como sendo verdade. Porém, o fato, a razão, a lógica da verdade é que a verdade não está pautada nem na linguagem, nem na matéria, nem na física. Então, o conceito de verdade como sendo propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade é a principal mentira. Eu quero dizer para você que a verdade é sim Jesus Cristo. E eu vou provar para você usando os conceitos que as pessoas ensinam para falar que a fé e a religião e a espiritualidade é uma grande mentira. Primeiro, por ser um ato de fé, eu acredito que Jesus Cristo é a verdade por ser um ato de fé. Não dá para se acreditar que ele seja a verdade numa pessoa que não está presente fisicamente, se não tiver um ato de fé. Segundo, nós temos razões históricas, nós temos provas históricas, nós temos um calendário que é antes e depois de Cristo, nós temos uma história da humanidade. Todo o Império Romano, uma igreja católica, apesar de eu não ser católico, mas a igreja católica existe desde a época depois do ano 323 de Cristo, como sendo a religião oficial do império, do maior império da história da humanidade. Outra coisa, a questão lógica. Jesus Cristo, se você for entender toda a história da Bíblia de criação, toda a história da Bíblia de redenção, por que Jesus Cristo veio morrer, por que Deus se encarnou e morreu, você vai ver que é lógico. Não tem outro sentido na história da humanidade. Todo esse projeto de criação é muito lógico. Eu poderia gastar horas falando sobre isso. Fatos. Existem fatos que provam que Jesus Cristo é a realidade. Não é só questão histórica. Eu estou falando de fatos. Por exemplo, quando você lê na Bíblia, você vê lá que aconteceram situações na época de Jesus Cristo, ou relatos da Bíblia que são coisas que realmente estão interligados com a história, estão interligados com as coisas que realmente acontecem, principalmente o comportamento humano. E outras coisas que ele provou, que ele disse que ia acontecer, ele mostrou que era aquilo mesmo, tem acontecido hoje, tem se concretizado hoje. Fenômenos naturais, coisas que não aconteciam e nem haviam previsões de acontecer na época. A questão da forma do pensamento de liderança de Jesus Cristo, isso são fatos que realmente provam a existência dele e que a fé em Jesus Cristo é real. Quinto, as outras teorias não conseguem se subsistir como o cristianismo. Gente, eu estava vendo um pouco, quando eu estava dando aula no seminário aqui de apologética avançada, eu acabei estudando bastante aquele Hawkes, né, aquele cara que é considerado um dos mais inteligentes. E uma das coisas interessantes sobre ele, e quem assistiu, acabou assistindo o filme lá, da teoria dele lá, vocês percebem que ele até tinha alguma teoria. A segunda teoria que ele desenvolve é baseada em contradizer a primeira teoria que ele acabou desenvolvendo. Então, olha como é interessante. As próprias teorias, elas não subsistem, tá? Sexto motivo porque Jesus Cristo é a verdade. A mentira não se subsiste. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então você olha um carro, assim, você olha uma mulher, você olha as pessoas vivem tudo uma mentira. As pessoas têm
máscaras de mentira. Um carro, você olha por fora, você acha que ele é muito bom, ele é muito bonito, ele é muito resistente, ele é muito seguro, mas depois você põe à prova, você vai ver que aquilo não é verdade. As mentiras não subsistem. E outra coisa, sétimo, por que eu acredito em Jesus Cristo e não nas outras mentiras? Porque é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Eu vou contar para encerrar aqui uma história, a história do mito da caverna de Platão, que é aquela história que havia pessoas vivendo numa caverna e na entrada da caverna tinha alguns bonequinhos que ficavam entrelaçando assim, e a luz do sol e quando estava de noite ficava uma luz, uma lâmpada ali de fogo, iluminava na parede da caverna, no final da caverna, e as pessoas que moravam ali naquela caverna achavam que tinha por trás da entrada da caverna tinha gigantes protegendo aquilo. Então as pessoas tinham medo de sair daquilo, porque aquilo ali fora ia ter gigantes e eles não sabiam que tinha um mundo lá fora. Veja bem, o diabo, o inimigo da nossa alma, o pecado que faz com que a mentira seja mais fácil de ser acreditada. Todas essas coisas são esses gigantes que te impedem de chegar na luz, na verdade, que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então eu quero desafiar você a abrir a cabeça, a pensar um pouco. Será que o que eu estou falando faz sentido? Será que esse cara está falando pode ser um pouco lógico? Então questiona as coisas. Não aceita as coisas do jeito que elas são. Você vai ver que realmente você tem sido feito de idiota pelo diabo, pelo seu pecado, pela sua enganação, e você está sendo enganado. Você precisa abrir os seus olhos. Eu estou mostrando para você que se você estudar mais, participar dessa conferência, busca o pastor que está aí. Se tiver algo te incomodando, você provavelmente já está próximo de entender que realmente Jesus Cristo é a verdade. Gente, um abraço, você desculpa ter demorado aí. Um abraço, galera. Bom, essa semana a gente está com Semana dos Jovens, né? E 13 assuntos que se fala sobre Deus. E tipo assim, Deus sempre escolhe a gente com um propósito, nunca é um acaso. E o meu tema, por coincidência, caiu, ele é a verdade. E tipo assim, eu sou até suspeito para falar, mas Deus tem feito só maravilha, só bênção em minha vida. E tipo, nesse tema, foi o que aconteceu na minha vida. Ele foi realmente a verdade. Antes de eu começar a vir para a igreja, de conhecer minha esposa, de ter uma família, andava perdido no mundo, não tenho vergonha de falar particularmente, já cheguei até a usar drogas, perdido no mundo lá fora. Mas chega um momento na vida que Deus dá um puxão de orelha na gente e a gente é obrigado a acordar, ou pelo bem ou pelo mal. E tipo assim, chegou um momento na minha vida que Deus se mostrou a verdade. Assim como diz na palavra de Deus, na Bíblia, em João 14, há um momento que Tomé se sentiu inseguro, assim como eu me sentia. E ele não sabia. Pergunta a Jesus, Jesus, qual é o caminho que a gente segue, né? A gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E Jesus diz para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Desiludido, não sei, talvez por amizades. E encontrava muitas vezes na droga, né? Para saciar essa vontade. E chegou um momento que aconteceu, né? Que todos aqui sabem que aconteceu comigo. E Deus me resgatou, me tirou do fundo do poço e se mostrou a verdade. Se mostrou real, presente em minha vida. E mesmo quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não sabia por que eu aqui. Até que um dia o pastor pregou uma palavra que diz, né? Que não é a gente que escolhe a Deus a vir à igreja. É Deus que escolhe a gente para estar aqui e para dar o testemunho, falar o quão Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a Jesus e a todos que estão comigo durante esse tempo. Você acha que essa verdade que você falou
graça que muitos não conseguem encontrar. Com certeza. Com certeza. Que nem eu disse, né? Às vezes você tem uma desilusão e não sabe onde encontrar isso. Às vezes é onde a pessoa recorre, né? Ao crime, às drogas. E eu, graças a Deus, graças a Jesus, fui resgatado e consegui encontrar aqui na igreja com todos vocês e com Jesus esse vazio que estava dentro de mim, e hoje é só glória.